Olá pessoal, meu nome é Márcia. O nosso trabalho vai falar sobre deficiência intelectual. A deficiência intelectual corresponde ao atraso no desenvolvimento cognitivo de algumas crianças, que podem ser percebido por dificuldade de aprendizado, pouca interação com outras pessoas e incapacidade de realizar atividades simples e adequadas para a sua idade. Quero ressaltar aqui que deficiência intelectual não é o mesmo que doença mental, como muitos imaginam. A deficiência intelectual é uma questão cognitiva, é um atraso no desenvolvimento e uma dificuldade de aprender e realizar tarefas do dia a dia e interagir com o meio. A deficiência intelectual não pode ser curada, mas a pessoa pode aprender a lidar com ela. É possível que uma pessoa com deficiência intelectual possa vir a necessitar de remédios para lidar melhor com a sua condição, mas não para procurar uma cura. E também não é uma regra. Enquanto isso, a doença mental é uma questão de saúde, ou seja, precisa ser tratada para ser curada. E é uma questão psiquiátrica, porque afeta diretamente o comportamento, o desempenho na sociedade e também a percepção da realidade. Claro, tudo isso com diferenças em cada doença. É possível que uma pessoa com deficiência venha a ter uma doença mental, mas não é uma regra. Um dos motivos para que isso aconteça é a relação da pessoa com o meio. Imagine uma pessoa deficiente que vive num lar desestruturado, que não recebe acompanhamento nem auxílio, que sofre violências e preconceitos. É possível que essa pessoa desenvolva uma depressão, por exemplo. Uma pessoa que não é deficiente, vivendo nessas mesmas condições, poderia desenvolver depressão também. Por isso, não é uma regra. Sabendo dessas características, podemos trazer para a prática, realizando assim um trabalho voltado para essas crianças. Suas características são dificuldade de fazer abstrações, dificuldade de resolver problemas, dificuldade para concluir tarefas adequadas para a sua idade, dependentes desde cedo de um adulto para tarefas cotidianas, atraso no desenvolvimento da linguagem, atraso no desenvolvimento do aprendizado e atraso do desenvolvimento de interações sociais. Até porque toda criança tem direitos garantidos por lei. Veja algum deles: direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, direito ao respeito, direito à dignidade, direito à liberdade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à profissionalização, direito à cultura, direito ao lazer e direito ao respeito. A deficiência intelectual, até o século XVIII, era confundida com a doença mental e tratada exclusivamente pela medicina por meio da institucionalização, que se caracteriza pela retirada das pessoas com deficiência de suas comunidades de origem, mantendo-as em instituições situadas em localidade distante de suas famílias, permanecendo isoladas do resto da sociedade. A história registra diferentes formas de ver um indivíduo com deficiência, passando pelo abandono, extermínio, superproteção, segregação e atualmente o processo de inclusão. Até o século XVIII, a própria ciência confundia a deficiência mental com uma doença e procurava tratamentos que trouxessem uma melhora para essa condição na medicina. Esse século foi um período mais de assimilação e de consolidação do conhecimento já produzido do que grandes descobertas. A deficiência mental continuada sendo considerada hereditária e incurável, e por isso a maioria das pessoas que apresentavam essa condição era abandonada em hospícios ou asilos. Somente a partir do século XIX passou-se a levar em conta as potencialidades da pessoa que apresentava algum tipo de deficiência e, aos poucos, os estudiosos da área da psicologia e da pedagogia
envolveram-se com a questão e realizaram as primeiras intervenções educacionais, principalmente nos países da Europa. Agora conheça as síndromes que estão relacionadas à deficiência intelectual. Síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração no cromossomo 21, sendo, portanto, um distúrbio genético. A condição é caracterizada por algumas características físicas, como orelha ligeiramente menores, mãos e pés pequenos, associado à deficiência intelectual. Na escola, é válido apostar na comunicação clara e diversa, por exemplo, dar orientações por meio de linguagem verbal e visual, pode facilitar a compreensão. As atividades intelectuais devem ser acompanhadas e auxiliadas, respeitando o ritmo da criança e valorizando as suas conquistas. Síndrome do X frágil é uma condição de ordem genética em que há comprometimento intelectual que pode estar associado a algumas características físicas, como face alongada, orelhas maiores e etc. No entanto, estas tendem a ser mais evidentes só na adolescência. Já o comportamento costuma ser observável desde a infância. Pessoas com a síndrome do X frágil podem ser mais hiperativas, impulsivas e ansiosas. Na escola, as orientações gerais são a paciência e informação clara e objetiva em relação aos limites e tarefas. É importante adotar múltiplas linguagens, como a verbal e a visual, já que isso facilita a compreensão. Síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger envolve alterações na interação social, comunicação e comportamento, sendo bastante próxima do autismo, mas com intensidade menor dos sinais e sintomas. A maior tendência ao isolamento com dificuldade de interação social e também escolar. Por ser uma condição muito semelhante ao autismo, as orientações seguem a mesma linha. Evitar mudanças bruscas de rotina e sem avisos claros, incentivar a interação e respeitar os limites da criança. Deficiência intelectual. Quais são os sintomas e de que maneira a pessoa pode perceber isso sozinha? E como os pais podem perceber? Alguns sintomas da deficiência intelectual é a falta de interesse da aprendizagem de entendimento, dificuldade de adaptação a qualquer ambiente, não tem interesse nas atividades do dia a dia, isolamento da família, dos colegas ou da professora. Por exemplo, dificuldade de coordenação e concentração. Muitas vezes, essa pessoa se comporta como se tivesse menos idade do que realmente tem. Atraso no desenvolvimento da linguagem, dificuldade no aprendizado, tanto em entender como também na memória para reter o conhecimento e aplicá-lo. Dificuldade de adaptação aos mais variados ambientes, que pode ocorrer tanto em lugares novos como familiares. O diagnóstico da deficiência intelectual é feito por uma avaliação neurológica, além do relato da escola e avaliação com psicoterapeutas para melhor quantificação do grau de inteligência. E vale ressaltar que a avaliação é baseada no comprometimento global e não em uma área específica.